Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro de Atos. Esses últimos capítulos tá bem emocionante, né? Que a gente tá vendo aqui o que Paulo tá passando por pregar o evangelho, né? Que situação que ele tá enfrentando ali com os romanos, né? Que eram as pessoas que eram responsáveis por fazer valer a lei romana lá da região, por causa de uma discussão religiosa dos judeus daquela época. Então, nós vamos dar continuidade aqui da defesa de Paulo. Paulo está tentando se defender, né? Ele foi levado aqui para o governador Félix, que nós lemos no último capítulo. E agora nós vamos dar continuidade aqui, tá bom? Capítulo 24, então, do livro de Atos. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Então aqui, gente, depois que Paulo foi levado ao governador, passou a ser obrigatório uma acusação mais formal, né? Então haveria uma acusação até com um advogado, Paulo teria direito à defesa e a pessoa responsável iria dar a condenação ou não, né? Ele iria avaliar o caso. Então ele foi com esse advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo tem trazido ao longo do um longo tempo de paz. E graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito o seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos que de fato que esse homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós os prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e tirou de nós a força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a esse homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos essa mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na arca do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que eles têm alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: Hoje eu estou sendo julgado por vocês porque eu creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, então ele sabia sobre Jesus, né? Deixou a questão para depois, dizendo a eles: Quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês.
ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber a ajuda dos amigos. Então, assim, Paulo, durante esse julgamento, vamos dizer assim, ele ficou com uma certa liberdade para receber os amigos cristãos, né, para poder, talvez em lugares próximos, ele tinha uma certa autorização. E foi nessa época que muitas das cartas que nós lemos, né, aqui na Bíblia foram escritas, tá? E aí os próprios cristãos pegavam essa carta da mão de Paulo e levavam para as igrejas, né? Então, tem a carta aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, nem todas elas foram escritas na época da prisão, mas algumas delas foram, tá? Versículo 24. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir, quando eu puder chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso chamava muitas vezes e conversava com ele. Aí, gente, a propina já rolando solta desde a época de Jesus, hein? Juiz querendo ganhar dinheiro para dar sentença aqui. 27. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix. Olha quantos anos Paulo ficou nessa, sem ter julgamento, né? Como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Então, assim, Félix talvez não achasse culpa em Paulo, mas também não queria desagradar os judeus, por isso mantinha ele ali, entendeu? Nessa prisão meio que domiciliar. Finalizamos aqui o capítulo 24, gente. É porque como é uma história muito contínua, né? Nós vamos continuar aqui no próximo estudo, tá? Mas esse capítulo finaliza aí, então, Félix saindo do poço e ficando no lugar o Pórcio Festo, tá? E todos esses anos aí, Paulo esperando um julgamento de uma coisa, como a gente viu, boba, né? E uma coisa que foi até difamação, porque ele não levou nenhum gentil dentro do templo do judeu. Então, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus e Deus permitiu para que Paulo pudesse pregar, inclusive para governadores, porque querendo ou não, ele passou a falar de Jesus, né? Para governadores, para pessoas importantes. Então, o Senhor tinha os propósitos dele, tá bom? Então, aqui finaliza o capítulo 24. Até o próximo estudo. Deus abençoe.